A natureza do homem. De acordo com a Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Gênesis 1:27. Seja o que for que imagem de Deus signifique, ela não pode se referir a alguma coisa que ele próprio não possua. Visto que foi provado que Deus é incorpóreo, a imagem não deve, portanto, estar relacionada com o corpo do homem. Todavia, visto que há aqueles que afirmam outra coisa, devemos tomar algum tempo para tratar com o assunto aqui. Devemos abordar a questão perguntando de que modo o homem é semelhança a Deus, e o que constitui o seu ponto de contato com Deus. Devemos considerar também em que sentido o homem é superior aos animais. Se a imagem de Deus é vista no corpo do homem, então se pode defender que alguns animais também foram criados à imagem de Deus, visto que as diferenças físicas entre o homem e alguns animais não são tão vastas a ponto de dizer que um foi criado à imagem de Deus e o outro não, ou seja, se a imagem inclui as aparências físicas do homem. 6. Mas isso é inaceitável, visto que a Escritura nos diz que o que distingue o homem dos animais é precisamente a imagem de Deus. Portanto, essa não pode se referir ao corpo do homem ou à sua aparência, mas a algo mais. Deuteronômio 4:15-18 diz que Deus não tem forma alguma e, portanto, é proibido fazer qualquer ídolo ou imagem para representar a Deus, mesmo que seja na aparência de um ser humano. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. Apenas essa passagem já é suficiente para provar que qualquer substância com uma forma ou aparência não pode ser a imagem de Deus. Visto que ele próprio não tem forma alguma, o corpo físico ou a aparência do homem não podem ser a imagem de Deus. Eles não podem ser nem mesmo uma parte dela. Uma análise do registro bíblico exige que a imagem de Deus seja definida em termos do intelecto. Embora o homem tenha a vantagem de ser um primata bípede ereto que possui dedos opostos, os corpos de muitos animais são superiores ao do homem de várias formas. Contudo, nenhum dos animais pode se comparar ao homem em capacidades intelectuais. Que Deus fez o homem à sua própria imagem significa que esse é uma mente racional. Muitos animais correm mais rapidamente que o homem, muitos são mais fortes, e alguns podem até voar, mas nenhum pode entender silogismos dedutivos ou resolver equações algébricas. Os animais algumas vezes parecem realizar tarefas que requerem pensamento ou desígnio racional, tal como construir ninhos elaborados. Mas após uma observação adicional, descobrimos que a criatividade e capacidades deles de adaptar são limitadas, e que são capazes de realizar essas tarefas somente por instinto, e não através de pensamento deliberado e racional. Mais importante, nenhum animal pode realizar reflexões teológicas. A mente racional do homem é a semelhança de Deus e seu ponto de contato com ele. As qualidades intelectuais do homem são evidentes desde o princípio de Gênesis. Deus o abençoou em Gênesis 1:28-30, dando-lhe domínio sobre a natureza por um pronunciamento verbal. Adão cuidou de Eva, não por instinto, mas em obediência às instruções verbais de Deus. Ele deu ao homem um mandamento moral em Gênesis 2:16, proibindo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas permitindo que comesse de todas as outras. O homem foi advertido de que violar tal mandamento resultaria em sua morte. Somente uma mente racional poderia entender conceitos tais como dever, pecado e morte. A Bíblia explicitamente distingue homem de animais sobre a base de seus poderes intelectuais. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso, Gênesis 2:7, Jó 32:8. Deus nos ensina mais que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus, Jó 35:11. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria aos avestruzes nem parcela alguma de bom senso, Jó 39:17.
Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário não obedecem. Salmos 32, 9. O novo homem está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Colossenses 13, 10. É impossível negar a conclusão que a imagem divina é a mente racional do homem, mas alguns tentam adicionar outros elementos a essa definição, tais como a moralidade do homem e o seu domínio sobre a natureza. Embora isso seja consistente com nossa posição, Efésios 4 e 24, devemos sustentar que a racionalidade permanece o elemento básico na definição da imagem de Deus no homem. O homem tem uma natureza moral que o distingue dos animais e, assim, parece para alguns que deveríamos incluir isso como parte da imagem de Deus, embora a racionalidade possa ser um elemento. Ora, até mesmo animais e objetos inanimados obedecem aos mandamentos de Deus, mas ao invés de fazê-lo por uma mente racional, eles são compelidos pelo poder de Deus. Mas, visto que o homem tem uma mente racional, ele escolhe obedecer a Deus através do intelecto, e ele peca ao desafiar os mandamentos divinos. O homem pode compreender os conceitos de bem e mal, e pode discuti-los através do uso de linguagem. Isso significa que o homem é moral precisamente porque ele é racional. A moralidade é uma função da racionalidade. Portanto, embora possamos reconhecer que ter uma natureza moral é parte do que significa ser um ser humano, não é necessário incluí-la como parte de nossa definição para a imagem de Deus. O domínio do homem sobre os animais também é uma extensão ou resultado de sua superioridade intelectual, Gênesis 1 e 28, 30, e não deve ser confundida com parte da imagem de Deus. Tiago escreve: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Tiago 3, 7. Embora o homem seja fisicamente mais fraco do que muitos animais, seu entendimento e conhecimento o capacitam a inventar métodos, ferramentas e armas para domá-los e explorá-los. O domínio do homem sobre a natureza torna-se possível por suas faculdades intelectuais, e não por qualquer poder sobrenatural ou místico dados por Deus. O forte interesse nos direitos dos animais e no vegetarianismo justificará uma breve digressão nesse ponto. A Escritura ensina que os seres humanos são de mais valor do que os animais e que podem comê-los para se alimentar. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Gênesis 9, 2, 3. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Mateus 12, 11, 12. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Lucas 12, 7. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Lucas 12, 24. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? 1 Coríntios 9, 9. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, 1, 5. A prioridade do cristão sempre deve ser os seres humanos, não os animais.
Dado que a Bíblia diz sobre o valor superior dos seres humanos, deveríamos reservar nossos recursos de tal forma que ajude a causa de Cristo entre eles, até mesmo à custa do conforto e das vidas dos animais. Muito do que é feito em nome dos direitos dos animais rouba os recursos que deveriam ser devotados à ajuda da humanidade. Isso é uma negação indireta de que o homem foi criado à imagem divina, que ele é especial entre as criaturas de Deus e, portanto, é uma rejeição indireta da Escritura. Quanto ao vegetarianismo, Deus concedeu ao homem permissão para consumir tudo o que vive e se move. Gênesis 9:3. A Escritura declara que o homem não está restrito a comer apenas vegetal. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. V. 3. Portanto, abster-se de comer carne por razões espirituais ou como um reconhecimento dos direitos animais afronta o ensino bíblico. Embora os ativistas dos direitos animais estejam errados, isso não significa que o homem pode abusar e torturar animais da forma como lhe agradar. A Escritura dá instruções de como devemos tratá-los. Por exemplo, animais deveriam se beneficiar do descanso sabático, e deve ser permitido a eles que comam enquanto trabalham. Deuteronômio 5:13, 14, 25, 4. Provérbios 12:10 diz: o justo cuida bem dos seus rebanhos. Podemos concluir a partir de tais passagens que é errado torturar animais por esporte ou causar-lhes sofrimento injustificado. Mas permanece o fato de que somos livres para matá-los para comida, visto que a Escritura consente que isso seja legítimo. Dada a tendência contemporânea para favorecer os animais, mesmo à custa da humanidade, devemos nos esforçar para dar prioridade aos seres humanos quando pensando sobre o tratamento de animais. Deus sempre coloca a humanidade antes dos animais. Após citar o mandamento bíblico que diz: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal, Paulo adiciona: por acaso é com bois que Deus está preocupado? 1 Coríntios 9:9. Até mesmo tal mandamento sobre o tratamento dos animais tem o benefício da humanidade e o justo tratamento do homem em vista. Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. V. 10. Portanto, devemos dizer com Atos 10 e 13, onde Deus chama Pedro o apóstolo: levante-se, Pedro, mate e coma. Retornando ao nosso tópico, alguns que admitem que a imagem de Deus é vista no intelecto do homem, todavia, argumentam que, visto que o corpo é necessário para expressar a mente racional de uma pessoa, quer em palavras ou em ações, ele deve ser pelo menos uma parte da imagem de Deus. Contudo, a referência anterior a Deuteronômio 4:15, 18 já eliminou essa possibilidade. O corpo do homem não pode ser nem mesmo uma parte da imagem de Deus. Além disso, o argumento confunde a imagem de Deus com o equipamento requerido para expressá-la no mundo físico. A mente pode certamente se ocupar numa comunicação racional com Deus sem o corpo. Podemos precisar do corpo apenas para interagir com o mundo físico. De fato, antes da consumação da nossa salvação, estar ausentes do corpo é habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. A Bíblia vê o corpo físico como muito importante, e o Novo Testamento até diz que o corpo do crente é o templo de Deus. 2 Coríntios 6:16. Porém, o corpo não é parte da imagem de Deus. Uma outra objeção contrária a igualar a imagem de Deus ao intelecto do homem é fundamentada na visão de que o homem é uma tricotomia consistindo de espírito, alma e corpo. Proponentes desse ponto de vista afirmam que a Bíblia retrata o homem como uma tricotomia, e visto que Deus é espírito. João 4:24, a imagem de Deus deve, portanto, ser o espírito do homem em oposição à sua alma ou corpo. Isso sendo assim, a imagem de Deus não é o intelecto racional do homem, mas é uma parte não intelectual do homem chamada de espírito. O problema com essa visão é que a Bíblia não endossa a tricotomia, mas ao invés disso, ela ensina que o homem é uma dicotomia consistindo de alma e corpo. Embora os tricotomistas frequentemente citem Hebreus 4:12 em apoio à sua opinião, uma leitura apropriada do versículo tornará a posição deles impossível. O versículo diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes.
ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Os tricotomistas declaram que, embora seja difícil distinguir entre a alma e o espírito, esse versículo diz que elas podem ser divididas pela palavra divina. Portanto, a alma e o espírito são duas partes diferentes de uma pessoa. Contudo, o versículo não diz que a palavra de Deus pode dividir a alma, o espírito e o corpo, mas que ela pode dividir alma e espírito, juntas e médulas. Visto que juntas e médulas pertencem ao corpo, ou à parte material do homem, a interpretação natural é que a alma e espírito também pertencem à mesma parte de uma pessoa, ou seja, à parte imaterial do homem. Se X igual alma, igual espírito e Z igual corpo, então o entendimento tricotomista desse versículo é fiá-lo a dizer. Dividindo X e Y, Z, o que geraria uma estupidez ao versículo que está ausente na interpretação dicotomista. Dicotomistas compreendem que a alma é igual espírito, e, portanto, X igual Y. Assim, lemos o versículo assim, dividindo X e X, Z, o que preserva a simetria intencionada pelo autor bíblico. Robert Raymond fornece um argumento gramatical sobre esse versículo, e escreve. Aqui o tricotomista insiste, visto que a alma pode ser dividida do espírito, fica evidente que elas são duas entidades ontológicas separadas e distintas. Mas isso é ignorar o fato de que alma e espírito são ambos genitivos governados pelo particípio dividindo. O versículo está dizendo que a palavra de Deus divide a alma, até mesmo o espírito. Mas ele não diz que a palavra de Deus divina faça divisão entre alma e espírito ou que divida a alma do espírito. Além do mais, esse versículo, na realidade, não se refere a algum poder de dividir na palavra de Deus, mas à sua habilidade de penetrar. Aquela é tão poderosa que alcança, afeta e transforma até mesmo as regiões mais profundas da mente de uma pessoa, isto é, ela julga os pensamentos e intenções do coração. V. 12. 9. O próximo versículo confirma essa interpretação. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O ponto é que nada sobre nós está escondido dele, nem mesmo nossos pensamentos e intenções. Um outro versículo que os tricotomistas usam para apoiar a sua posição é 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade que as três palavras traduzidas como espírito, alma e corpo são palavras gregas diferentes. Alguns tomam esse versículo como significando que Paulo está se referindo à preservação de Deus de todo o ser humano, que o apóstolo afirma consistir de três partes: espírito, alma e corpo. Contudo, Marcos 13:30 torna tal interpretação impossível. O versículo diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu mente e de todas as suas forças. Ele menciona 4 itens com os quais devemos amar a Deus, a saber, o coração, alma, entendimento e força. Se 1 Tessalonicenses 5:23 demanda o entendimento que o homem consiste de três partes, então Marcos 13:30 demanda o entendimento que o homem consiste de 4 partes. Assim, o argumento tricotomista a partir de 1 Tessalonicenses 5:23 fracassa. Muitos versículos bíblicos empregam repetição para se enfatizar algo. O fato dos versículos acima usarem palavras diferentes para se referir ao homem não significa necessariamente que cada palavra designe uma parte diferente dele. Antes, a intenção é se referir à pessoa como um todo. A pregação cristã popular frequentemente assume uma distinção rígida entre o espírito e a alma do homem, identificando o coração com o espírito, e a mente com a alma. Contudo, o Exegetical Dictionary of the New Testament define coração grego, cardia, como a pessoa interior, o centro do entendimento, conhecimento e vontade. Desquitel contém um artigo extenso sobre a palavra, e diz: o coração é o centro do entendimento, a fonte do pensamento e da reflexão. 11. Assim como outros léxicos, ele confirma que o uso neotestamentário das palavras concorda com o do Antigo Testamento.
12. A palavra coração na Bíblia inclui uma gama de significados, mas a menos que ela aponta para o órgão físico, ela está falando da mente, com o contexto da passagem dando ênfase às suas funções particulares. Gordon Clark estima que o termo coração denota a emoção em aproximadamente 10 ou no máximo 15% das vezes. Ela denota vontade talvez 30% das vezes. E ela significa muito claramente o intelecto em 60 ou 70% das vezes. 13. Visto que tanto emoção como vontade são funções do intelecto, ou da mente, a menos que ela se refira ao órgão físico, a palavra coração na Bíblia significa mente. Tendo apresentado diversas páginas de passagens relevantes, Clark conclui: portanto, quando alguém no banco da igreja ouvir o pregador estabelecendo contraste entre a cabeça e o coração, ele perceberá que o pregador não conhece ou não crê no que a Bíblia diz. Para que o evangelho possa ser proclamado em sua pureza e poder, as igrejas devem eliminar o freudismo delas e outras formas de psicologia contemporânea, e retornarem à palavra de Deus. 14. É antibíblico distinguir entre fé da cabeça e fé do coração, ou conhecimento da cabeça e conhecimento do coração. Em primeiro lugar, a mente do homem não é sua cabeça ou seu cérebro. A mente do homem é incorpórea, feita à imagem de Deus. Ela não é parte do corpo de forma alguma. Assim, fazer um contraste entre a cabeça e o coração é cometer erro teológico em mais de um nível. O tricotomista distingue entre o espírito e a alma, ou o coração e a mente, não a cabeça, visto que a cabeça pertence ao corpo. Portanto, o contraste é entre fé no espírito e fé na mente, ou conhecimento no espírito e conhecimento na mente. Mas, visto que a tricotomia é falsa, tal contraste também é falso. Já que as palavras espírito, alma, coração e mente se referem todas elas à mesma parte imaterial do homem, fé no espírito é fé na mente, e conhecimento no espírito é conhecimento na mente. Elas são apenas palavras diferentes para a mesma parte do homem. Isso também significa que fé e conhecimento são sempre intelectuais. Em A Treatise Concerning Religious Affections, Jonathan Edwards escreve com respeito à inclinação e vontade do homem, que a mente, com respeito aos exercícios dessa faculdade, é frequentemente chamada de coração. 15 Também, Thayer escreve: cardia a alma ou a mente, com a fonte centro dos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos, esforços é usada do entendimento, a faculdade centro da inteligência. 16 O ponto é que o coração é intelectual. Após uma extensa apresentação da evidência relevante, Robert Morey conclui em seu 10 and the Afterlife: na escritura, é dado vários nomes diferentes à parte imaterial do homem. Ela é chamada de espírito, alma, mente, coração, partes interiores etc. do homem. Os nomes não deveriam ser vistos como referindo a entidades separadas, mas como descrições de diferentes funções ou relações que o lado imaterial do homem tem. De fato, alma e espírito são usados intercambiavelmente em várias passagens. Portanto, um ser humano consiste de mente e corpo. Podemos considerar os termos espírito, alma, coração e mente como geralmente intercambiáveis. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10:28. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado de seu corpo. Marcos 7:19. Visto que muitos leitores tendem a pensar no espírito e no coração, ou até mesmo na alma, como mais ou menos não intelectual, eu frequentemente prefiro a palavra mente, de forma a lembrar o leitor que, não importa como ele a chame, a parte imaterial do homem é intelectual em natureza. Palavras tais como espírito, alma, coração e mente se referem à mesma parte imaterial e intelectual do homem. Resumindo, a Bíblia ensina que o homem consiste de duas partes, a material e a imaterial. Por isso, não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16, Erck. O homem é uma alma e um corpo. A alma entrou no homem quando Deus soprou vida nele, e é esse sopro divino que lhe dá poderes intelectuais.
Nossa conclusão é que a imagem de Deus é o intelecto do homem. Isto é, esse é feito à imagem e semelhança divinas no sentido de que possui uma mente racional. Gênesis 1:27 diz que Deus criou os seres humanos como macho e fêmea. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse versículo indica que ambos foram feitos à imagem de Deus, e ambos pertencem à categoria de homem ou humanidade. O domínio que Deus deu ao homem pertence tanto ao macho como à fêmea, visto que o versículo 28 diz: Deus os abençoou, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. V. 28. A implicação desses dois versículos é que um gênero não é intrinsecamente superior ao outro. Contudo, embora o valor ontológico dos homens e das mulheres seja o mesmo, Deus impôs uma estrutura de autoridade sobre eles para definir as suas funções dentro da sociedade, especialmente na relação do casamento e no governo da Igreja. 18. Em conexão com isso, examinaremos diversas passagens relevantes abaixo. Após a queda da humanidade, Deus diz à mulher: seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Gênesis 13:16. Uma interpretação comum dessa declaração o entende como dizendo que a mulher experimentará grande desejo sexual por seu marido, ou pelo menos um desejo por sua companhia. Refletindo esse ponto de vista, a Living Bible parafraseia o versículo assim: você desejará as afeições do seu marido, e ele te dominará. Mas essa interpretação não consegue relacionar a primeira oração da frase com a segunda. Além disso, uma declaração similar aparece em Gênesis 4:7, mas dessa vez ela é traduzida assim: ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Portanto, um entendimento correto desse versículo seria lido assim: seu desejo será dominar o seu marido, mas ele te governará. Alguns afirmam que o homem e a mulher tinham autoridade igual na relação do casamento antes da queda, e que somente após a humanidade transgredir a lei de Deus é que foi dado ao homem o governo sobre a mulher como parte da maldição sobre a humanidade. De acordo com essa opinião, a subordinação da mulher é apenas um resultado do pecado, e ela tem sido negada após a morte e ressurreição de Cristo. Entretanto, nem todos os efeitos da queda foram eliminados após a ressurreição de Cristo. Há algumas coisas que devem esperar a consumação da nossa salvação na segunda vinda. Por exemplo, a doença e a morte se originaram por causa do pecado, mas elas ainda estão em efeito hoje. Mas, se a obra de Cristo removeu todos os resultados do pecado para esse estágio da história da humanidade, eles deveriam estar agora completamente ausentes da sua experiência, pelo menos para o cristão. Portanto, mesmo que a subordinação da mulher fosse resultado do pecado, não se segue que ela tenha sido negada após a ressurreição de Cristo, a menos que a Bíblia ensine explicitamente isso. Mas, antes de tudo, a autoridade do homem sobre a mulher não se originou por causa da queda. Mesmo antes de Deus criar a mulher, ele disse que ela seria a ajudadora do homem. Gênesis 2:18. Paulo ensina que a autoridade do homem sobre a mulher não se originou por causa do pecado, mas que ela é uma ordenança da criação. Isto é, pela natureza e ordem da criação do homem e da mulher, ele tem autoridade sobre essa. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11:8-9. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. 1 Timóteo 2:11-13. É apenas de natureza que qualquer ordenança de Deus instituída por causa da própria natureza da criação ainda esteja em efeito, enquanto formos seres humanos. 19. Além do que, tanto Paulo como Pedro escreveram aos crentes dizendo que as esposas cristãs deveriam obedecer a seus maridos. Assim, a obra de Cristo e o ensino apostólico não fizeram nada para abolir a estrutura de autoridade instituída por Deus na criação, mas antes a reforçaram como uma lei moral absoluta.
Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 4, 5. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 1 Pedro 3, 1, 2. O argumento que diz que a obra redentora de Cristo removeu a maldição da subordinação da mulher ao homem dentro do relacionamento do casamento é uma posição antibíblica. A Bíblia ensina que o marido tem autoridade sobre a esposa na criação do homem, após a queda do homem, e após a obra de Cristo. Ao invés de ensinar que a subordinação das mulheres resultou do pecado, Gênesis 13:16 indica que o pecado produziu a usurpação delas da autoridade dos homens. Mulheres cristãs se submeteram à liderança masculina em casa e na igreja é um sinal de justiça e regeneração. Contudo, a rejeição da liderança masculina em casa e na igreja é uma manifestação de pecado e impiedade. Ao invés de abolir a liderança masculina em casa e na igreja, a obra de Cristo restaurou e reforçou o desígnio divino original. Um aspecto importante do movimento e da teologia feministas é alterar ou abolir a estrutura bíblica do relacionamento matrimonial e do governo da igreja. Em seus esforços de promoverem uma igualdade antibíblica, as feministas têm facilitado a erosão da unidade mais básica da sociedade, a família. Deus designou que o homem deveria ser o cabeça da casa desde o princípio, mas o pecado produziu na mulher um desejo de usurpar a autoridade do marido, e a ser libertada do seu governo. Mas a alegria e a esperança da humanidade dependem de conhecer e obedecer aos mandamentos bíblicos, e não lutar contra eles. A liderança do homem na família tem sido um tópico controverso, tanto dentro como fora dos círculos teológicos. A razão para tanto debate não é porque a Escritura não é clara sobre o assunto, mas antes porque o estado psicológico e ideológico dos dias de hoje e a tendência pecaminosa dos seres humanos se ofendem com a autoridade legítima. Como Keil e Delitzsch diz em relação a Gênesis 13:16, o desejo dentro da mulher de desafiar a autoridade do homem é tal que está beirando a doença. 21 Nossa segunda passagem vem de 1 Pedro 3, 1, 6. Os versículos 1, 4 dizem: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A passagem mostra que não somente as esposas devem se sujeitar aos seus maridos cristãos, mas que devem ser submissas mesmo que seus maridos forem incrédulos. Visto que em outros lugares encontramos que uma mulher cristã pode ser casar somente com um homem cristão, 1 Coríntios 7:39, Pedro está se dirigindo aqui àquelas mulheres que se tornaram cristãs após terem se casado com homens não cristãos. A parte com respeito à submissão entra em discussão quando o apóstolo diz que os homens podem ser ganhos sem palavras. Isso não significa que uma pessoa pode trazer outra à fé sem comunicar verbalmente a mensagem do Evangelho. É popular supor hoje em dia que a ação fala mais alto do que as palavras, mas isso é contrário ao ensinamento bíblico. Desses maridos a quem Pedro exorta as esposas a serem submissas é dito já terem rejeitado o Evangelho comunicado verbalmente, quer por suas esposas ou por qualquer outra pessoa. Assim, o conteúdo intelectual da fé cristã já tinha sido transmitido a esses homens, mas eles tinham recusado dar-lhe assentimento. Pedro, então, está dizendo às esposas que Deus ainda pode usar a pureza e reverência delas como meios pelos quais os maridos delas serão impressionados e convertidos, de forma que eles possam assentir ao que já tinham ouvido. Portanto, essa passagem pressupõe a pregação do Evangelho, ao invés de negar sua necessidade. Pedro continua nos versículos 5, 6.
Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Como as mulheres tornam a si mesmas bonitas. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Gênesis 12:14, em termos de aparência. Pedro cita o caso dela como um exemplo de alcançar beleza interior através da submissão e da obediência. Ser fisicamente atrativa não é suficiente. Sara se tornou bela porque ela obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Assim como os cristãos se tornam filhos de Abraão imitando sua fé, Gálatas 3:7, as mulheres se tornam filhas de Sara imitando a obediência dela ao seu marido. Pedro não nega a existência de maridos que abusam, mas diz: dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. V. 6. O comportamento ímpio de alguns maridos não serve de desculpa para as esposas não seguirem os preceitos divinos. A instrução bíblica é para praticar o bem e não dar lugar ao medo no contexto de ser submissa e obediente a um marido, de forma que se qualquer deles não crê na palavra, seja ganho sem palavras, pelo comportamento de suas mulheres, quando eles veem a pureza e reverência de suas vidas. V. 2. Nossa próxima passagem é Efésios 5:22-24. Ela diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. O significado dessa passagem é muito claro, mas muitos comentaristas tentam subvertê-lo. Por exemplo, o estudioso do Novo Testamento Walter L. Liefeld escreve o seguinte: sujeitar significa abrir mão de seus próprios direitos. Se o relacionamento exigir isso, como no militarismo, o termo pode conotar obediência, mas esse significado não é requerido aqui. De fato, a palavra obedecer não aparece na Escritura com respeito a esposas, embora apareça com respeito aos filhos. 6:1, e escravos. 6:5. Ele admite que a palavra traduzida como sujeição pode significar obediência se a relação descrita exigi-lo, mas ele diz que a relação matrimonial não exige esse significado. Ora, Paulo escreve: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, e assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. V. 24. As esposas devem se sujeitar aos seus maridos como a igreja deve se sujeitar a Cristo, e Liefeld reivindica que a sujeição das esposas não inclui obediência. Mas, se isso é verdade, então nem a sujeição da igreja inclui obediência. Portanto, de acordo com Liefeld, as esposas e a igreja não precisam ser obedientes aos seus maridos ou a Cristo, mas uma pessoa deve ser obediente aos seus superiores no militarismo. Ao invés de supor que a sujeição não inclui obediência, deveríamos permitir que o ensino bíblico com respeito à autoridade absoluta de Cristo sobre os crentes e a igreja ditassem o significado da submissão. E visto que os crentes e a igreja devem obedecer a Cristo em sua submissão a Ele, as esposas também devem obedecer aos seus maridos em tudo. Definir sujeição como abrir mão de seus próprios direitos é, antes de tudo, problemático. Visto que a passagem também aplica a sujeição em nosso relacionamento com Cristo, essa definição implica que temos direito de desafiar o Senhor, mas que devemos abrir mão de tal direito. Contudo, visto que outras passagens bíblicas negam que tenhamos um direito de desafiar a Deus, a definição é falsa. 23. Essas tolices refletem apenas uma erudição terrível, e produzem implicações blasfemas. Contudo, os erros de Liefeld não param aqui, visto que sua alegação de que a palavra obedecer não aparece na Escritura com respeito a esposas é tanto enganosa como falsa. A afirmação é enganosa, visto que, embora a palavra traduzida como sujeite-se hipotás, em 5:22, seja uma forma diferente da traduzida como obedeçavam e pacou, em 6:1 e 6:5, ambas as palavras portam o mesmo sentido de obediência.
Por exemplo, Lucas 2:51 usa a palavra hipotás, mas dessa vez ela é traduzida como obediente. Então Jesus foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente hipotás. Efésios 6:1 usa hipacou quando ele diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Em Efésios 6:2, Paulo pressupõe que o mandamento, honra teu pai e tua mãe, significa que os filhos devem obedecer aos seus pais. Visto que a palavra em Lucas 2:51 é hipotás, Liefeld está insinuando que Jesus meramente se sujeitou aos seus pais, mas que ele não os obedeceu. Se Jesus obedeceu ao mandamento, honra teu pai e tua mãe, e esse mandamento equivale à obediência aos pais, segue-se que Jesus obedeceu seus pais, e que é correto traduzir hipotás como obediente em Lucas 2:51. Contudo, a declaração de Liefeld não é apenas enganosa, ela é simplesmente falsa. Visto que ele afirma que hipotás é corretamente traduzida como sujeição em 5:22 e que hipacou é corretamente traduzida como obedecer em 6:1 e 6:5, sua alegação de que a palavra obedecer não aparece na escritura com respeito à esposa significaria que hipacou nunca é usada na escritura quando se referindo às esposas. Mas 1 Pedro 3:5-6 aplica a palavra hipacou a Sara. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam hipotás cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia hipacou a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Visto que Sara era a esposa de Abraão, e ela obedeceu hipacou ao seu marido, e visto que as esposas são ordenadas nessa passagem a imitarem a obediência dela, segue-se necessariamente que hipacou está sendo igualmente aplicada a todas as esposas. Essa passagem aplica hipacou a Sara como uma esposa, e por extensão a todas as esposas. Então, como Liefeld pode afirmar que a palavra obedecer não aparece na escritura com respeito a esposas? Em todo caso, quer hipacou ou hipotás seja usada, a Bíblia ensina que as mulheres devem obedecer seus maridos. As esposas podem protestar que isso é difícil de cumprir, mas pode-se argumentar que o dever do marido é até mesmo mais desafiador. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 5:25. A ordem não é para os maridos meramente mostrarem afeição pelas suas esposas, mas amá-las até a morte, e cuidarem dela mais do que de sua própria vida e bem-estar. Na medida que alguém não possua tal amor por sua esposa, ele está sendo inferior a um homem na acepção bíblica. Nossa estima de um homem nunca deveria ser diferente do que seu amor por Deus, pela Bíblia e por sua esposa. Pode ser verdade que é difícil obedecer a muitos homens, mas também é verdade que muitas mulheres são difíceis de se amar. Contudo, assim como Deus capacita os homens cristãos a amarem suas esposas como Cristo ama sua igreja, Ele capacita mulheres cristãs a obedecerem a seus maridos como a igreja deve obedecer a Cristo. Em todo caso, toda pessoa é responsável para com Deus, a despeito do que o outro cônjuge faz, como o apóstolo Pedro afirma, 1 Pedro 3:1-7. O fato de um marido não ser amoroso não serve de excusa à desobediência da esposa, e um marido deve amar sua esposa a despeito de seus defeitos. Uma objeção popular à estrutura bíblica de autoridade para a família vem de um emprego incorreto de Gálatas 13:28, e argumenta que o versículo fala contra todo gênero de desigualdade ou distinções. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Visto que não há homem nem mulher em Cristo, alguns constroem o argumento de que não deveria haver nenhuma distinção de papel ou diferença em autoridade dentro do relacionamento matrimonial. Entretanto, tal não pode ser o intuito do versículo, visto que em outro lugar Paulo prescreve distinções de função e reconhece diferenças de autoridade entre maridos e esposas e senhores e escravos, dizendo: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, e escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Efésios 5:22-6-5. Portanto, Gálatas 13:28 não abole todo tipo de distinções de gênero, e não contradiz ou anula aquelas passagens bíblicas que ensinam a liderança masculina da família.
Quando lemos o versículo em seu contexto, torna-se óbvio que ele refere-se apenas à igualdade de todo indivíduo eleito em seu pronto acesso à justificação pela fé. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, Gálatas 13:26, 29. O versículo não ensina a igualdade social ou de gênero de forma alguma, mas uma igualdade espiritual entre os eleitos. Todos aqueles a quem Deus escolheu para receberem a salvação têm acesso igual à justificação através de Cristo pela fé, quer sejam homens ou mulheres, judeus ou não judeus, senhores ou escravos. Gênero, raça e posição social são irrelevantes para o acesso de alguém à salvação mediante Cristo pela fé, embora somente os eleitos a obterão. Romanos 11, 7. O versículo não traz nenhuma referência à igualdade de gênero em qualquer outra situação, e não tem nenhuma relevância para distinções de função entre homens e mulheres. Examinamos várias passagens bíblicas que afirmam a liderança masculina no relacionamento matrimonial, mas há muito mais que afirmam ou fazem supor a estrutura de autoridade divinamente instituída na família como exposto acima. Elizabeth Andford escreve: se você é intelectualmente honesto, você deve admitir que é impossível encontrar uma simples abertura, uma simples exceção, um céu a menos que. A Escritura diz, sem qualificação, que uma mulher deve obedecer ao seu marido. 27 Paulo diz que uma esposa deve obedecer ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 5. Uma esposa desobediente traz vergonha para o reino de Deus.